Olá galera, bem-vindos ao canal do professor JR. Vamos dar continuidade ao nosso módulo de análise combinatória. Na aula passada eu coloquei o que significa análise combinatória dentro da matemática. Agora vamos falar do que significa arranjo, né? Arranjo são formas de você combinar coisas dentro de um mesmo conjunto, né? São agrupamentos formados por elementos de um conjunto. Agora, o arranjo, ele vai se apresentar com a seguinte característica, né? Os elementos serão colocados em uma ordem em que essa ordem, se for mudada, fará muita diferença, não é? Então, o arranjo, ele vai depender totalmente da ordem como ele é colocado. Exemplo, quantos números com dois algarismos posso formar com o conjunto dos números 5, 8 e 9? Repare o seguinte, para eu formar números com dois algarismos, no caso são dezenas, né? Eu posso formar aqui o 58, posso formar o 89, ok? Posso formar o 59, ok? Percebam que eu posso formar o 85, posso formar o 95, posso formar o 98. Então, se eu troco a ordem dos algarismos, eu então estarei diante de um novo elemento, de uma nova combinação. Então, quando eu troco a ordem, vou fazer com que apareça um novo elemento dentro desses números de dois algarismos que eu quero formar. Então, quando você estiver diante de um problema e você perguntar, a ordem dos elementos é importante? Se a resposta for sim, significa que você está diante do arranjo, ok? Então, quando a ordem é importante, faz diferença, você está diante de arranjo. Mas como eu disse, não vou fazer, no momento, o uso de fórmulas para fazer a explicação, vou usar princípio multiplicativo. O próprio nome está dizendo, né? Multiplicativo, vamos multiplicar. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o problema, né? Ver o que ele quer e utilizar quadradinhos para representar as possibilidades. Veja bem, nesse problema ele está falando de números formados com esses algarismos, 5, 8, 9. São dezenas. Então eu tenho aqui a dezena e a unidade. Aqui eu tenho possibilidades, números para colocar aqui dentro. E aqui também eu tenho possibilidades, números para serem colocados aqui dentro. Ok? Então olha só, se eu tenho 3 algarismos, eu tenho aqui para minha dezena 3 possibilidades, que são o 5, o 8 e o 9. Posso colocar qualquer um dos 3, ok? Mas vamos supor que eu escolha colocar o 5. Se eu quiser fazer uma dezena, né, um número com 2 algarismos começado pelo 5, me sobram 2 opções para colocar aqui, como segundo elemento, como a unidade da minha dezena. Então, eu tenho 3 possibilidades. Se eu escolhendo uma, não podendo repeti-la, só me sobram duas possibilidades. Então, fazendo 3 vezes 2, 6 possibilidades. Então, com esse conjunto de 3 algarismos, eu posso formar 6 dezenas, ok? Só que nesse caso, sem repetição, beleza?
Mas vamos supor que agora eu pense que eu possa repetir algarismos. Então, se eu tenho 3, posso colocar qualquer um dos 3 aqui, o 5, o 8 e o 9. Se eu posso repetir, se não tem nenhuma restrição para isso, posso colocar de novo qualquer um dos 3 algarismos. Eu posso ter o 55, eu posso ter o 88, eu posso ter o 99, porque se eu puder repetir, ok, não tem problema. Então, 3 possibilidades e 3 possibilidades, princípio multiplicativo 3 vezes 3, 9, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho 9 possibilidades, 9 dezenas, incluindo as que repetirem os algarismos. E aqui, 6 possibilidades apenas, sem repetição. Valeu, galera!